Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Você já percebeu, como eu já percebi e muitas pessoas percebem, como nós temos recebido uma overdose de princípios humanistas seculares? Você já percebeu como os meios de comunicação, as entrevistas, as reportagens e as opiniões particulares em todos os meios de comunicação têm enfatizado tanto os princípios humanistas? Isso está acontecendo. Qualquer pessoa observadora pode constatar isso. O que são os princípios humanistas? Será que eu vou criticar os princípios humanistas? Não. Os princípios humanistas seculares, os princípios humanistas que estão na face da Terra e que são de conhecimento de todos os homens e mulheres, eles já estão aqui há muitos e muitos séculos, mas eles não têm trazido uma real melhoria da sociedade. Os princípios humanistas seculares, os princípios humanistas habituais, eles têm trazido o quê? Respeito ao ser humano, respeito às instituições, respeito à propriedade, uma disciplina moral não apenas individual, mas também familiar, institucional e coletiva. O amor fraternal, o perdão, o amor ao próximo, a tolerância e a toda sorte de disciplina que o indivíduo precisa ter pessoalmente e no meio da sociedade para que essa sociedade consiga sobreviver ano após ano. Os princípios humanistas são bons. Os princípios humanistas são muito ligados a quê? Amor fraternal, perdão, misericórdia, condicionamento às coisas boas, aos princípios bons, respeito mútuo. Isso tem que acontecer. Em nenhuma hipótese ele pode ser abolido. Mas a sociedade não está melhor. A cada década ela está piorando. Principalmente a questão da violência, de conceitos morais, degradação do indivíduo, degradação das instituições, degradação da própria família. Então, será que o humanismo secular, aquele humanismo chamado antropocêntrico, que diz que o homem é o centro de tudo, tudo deve partir do homem, passar pelo homem e objetivar o homem, será que esse humanismo secular que nós vemos e ouvimos todos os dias, ele é errado? Não. Mas ele é suficiente? Não é. Ele tem se mostrado insuficiente. Por quê? Dentro dos princípios humanistas seculares, dentro dos princípios humanistas propriamente dito, o homem é condicionado pelas leituras, pelo aprendizado e pelo exemplo de outros homens a olhar para o homem e ver no homem o centro do universo. É o chamado antropocentrismo. Mas só que esse mesmo humanismo que traz, ou busca pelo menos, qualidades pessoais e qualidades interpessoais, ele objetiva olhar para o lado e fazer com que você olhe sempre para o lado, buscando o melhor para você e para a comunidade que está ao seu derredor, mas não induz você a olhar para o alto. Não permite que você olhe para as coisas superiores. E quando dizem que você olhe para o alto, fazem uma coisa puramente teísta, de que existe um Criador, mas nós não precisamos de nada superior, porque o homem é capaz de tudo. Esse é o grande impasse, esse é o grande erro dos princípios humanistas seculares.
erro dos princípios humanistas seculares? Sim, no sentido de limitação do humanismo secular. Mas aquele rapaz está dando uma bela entrevista. Ele está falando que nós devemos ser bons, honestos, fraternais e devemos ser também colaboradores com todos para criarmos uma vida melhor, de cunho pessoal e de uma dimensão também social. O que existe de errado nisso? O que existe de limitado nisso seria melhor. Ele não está pregando senão a suficiência do homem perante Deus. É muito bonito as pessoas pregarem os princípios humanistas seculares, de que do homem parte o bem e todo bem deve objetivar a você ou quem está do seu lado. O humanismo secular induz você a olhar para os lados, num ângulo de 360 graus, mas ele induz você a crer tanto no homem que você vai deixar de olhar para o alto. Coisas como Evangelho, Jesus, Bíblia, Igreja, princípios cristãos, são coisas do passado. São coisas do passado. E até induzem você a fugir dessas coisas, porque o próprio Evangelho, que mostra amor, perdão e misericórdia, é o mesmo que coíbe muitas coisas que a sociedade não quer ler, que a sociedade não quer se recordar. O problema dos princípios humanistas, melhor dizendo, o grande limite dos princípios humanistas não é fazer o melhor possível pelo seu próximo. É fazer o melhor pelo seu próximo, mas não deixá-lo olhar para o alto. Não deixá-lo olhar para Deus, para os princípios que devem reger a vida de todo homem. O homem tem capacidade dedutiva, mas a dedução do homem e a sabedoria do homem é igual à sabedoria de Deus? Não. Com tantos sábios nesse mundo, com tantos pensadores e filósofos, qual é a sociedade que nós temos nesse século? Uma sociedade corrupta, com perda de muitos valores pessoais, de muitos valores institucionais, grandes agressões à família cristã, principalmente, no modelo judaico-cristão. Deus estabeleceu para nós vivermos não apenas limitados nos princípios humanistas seculares, mas que nós passemos para um patamar superior, vivemos no chamado humanismo cristão, em que Deus está presente na nossa vida, em que o Evangelho está presente na nossa vida, em que as coisas da igreja cristã estão presentes na nossa vida, de maneira voluntária, de maneira, no caso, comedida, mas Deus participa da nossa vida. Mas tem muita gente que não quer que Deus participe da tua vida. Tem muita gente querendo que você seja um exemplar perfeito, um representante perfeito do humanismo secular, mas que não pense, como eu disse, não pense no Evangelho, não pense na igreja, não pense nas Escrituras Sagradas e não pense nas coisas que provêm do alto, que são coisas puras, santas e perfeitas. Então aqui o nosso alerta. Os princípios humanistas seculares visam coisas boas, mas coisas boas limitadas pela própria essência do homem. Mas Deus não é limitado. Quem conhece as Escrituras Sagradas, quem tem uma vida cristã, sabe que ela pode ser riquíssima, preservando os mais nobres princípios humanistas seculares, porém adicionar algo superior, passar para um patamar superior e melhor. Não é um patamar diferente, é um patamar superior.
em que tudo aquilo de melhor do ser humano como indivíduo e como pertencente a uma sociedade vai ser preservado e vai ser aperfeiçoado pela intervenção de Deus, pela intervenção do Evangelho. Os princípios humanistas seculares, sem nós olharmos para o alto, eles vão objetivar o homem, os homens vão olhar sempre para o lado, mas nunca para o alto. O humanismo secular tem a proposta de condicionar e disciplinar o homem e a sociedade na observância de princípios que tornam essa sociedade suportável. Se nós podemos dizer que estamos vivendo num século suportável. Agora, o chamado humanismo cristão tem algo muito superior e muito melhor. Porque enquanto o humanismo secular condiciona e disciplina o homem, o verdadeiro humanismo cristão, ele regenera o homem. O homem se torna regenerado. O homem se torna uma pessoa que pensa nos seus direitos, pensa nos seus deveres, tem a sua disciplina pessoal, como sempre teve, mas ele tem os olhos também virados para o alto. Olhos virados para o alto significa olhar para as coisas superiores, às coisas de Deus. Se as pessoas não sabem olhar para o alto, e se muitas pessoas têm sido enganadas por outras pessoas quanto às coisas do alto, isso não anula a excelência do humanismo cristão. O que eu quero dizer com isso é que, por melhor que e por mais intenso que sejam os objetivos humanistas seculares, o chamado humanismo cristão, em que você tem um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Evangelho, um relacionamento com Jesus, esse está num patamar muito e muito superior. E eu vou repetir, ele é regenerador, não é condicionador, como é o limitado humanismo secular. Muita gente está fazendo questão de provar ao indivíduo e à família: você pode viver muito bem sem Deus, se você fizer o que nós temos ensinado, se você fizer o que nós temos mostrado, que é fraternidade, perdão, benevolência, disciplina, condicionamento nas coisas boas. Mas não olhe para o alto. Isso é uma pregação do anticristianismo. Quando a divulgação de princípios humanistas seculares prejudica a visão do alto, prejudica propositalmente, obscurece a visão das coisas espirituais e superiores, esse humanismo secular já está chegando ao seu limite e ele está impedindo que você passe, você e a tua casa e os teus familiares e os teus amigos e a tua sociedade para um patamar superior, o patamar de um cristianismo verdadeiro, em que você vive dentro do chamado humanismo cristão, que não perde em nada nenhum princípio para o humanismo secular. Pelo contrário, é um patamar superior em que as coisas espirituais vão regenerar o homem. Não é condicionar, porque o ser humano tem sido condicionado, o ser humano tem sido vigiado por outro ser humano, mas o humanismo cristão, ele regenera o indivíduo e o indivíduo passa a ser uma pessoa diferente, vinculada com seu Deus, baseada nos princípios do Evangelho, nos princípios cristãos, nos princípios que vêm do alto, nos princípios que vêm de Deus. Deixo aqui então esse alerta. Vamos aplaudir todas as manifestações
do chamado humanismo secular, mas não nos esquecermos que em todo esse jogo, em toda essa manobra, existe uma boa dose de articulação para que você não olhe para Deus, não olhe para o alto, não olhe para as coisas seculares. Que você se mantenha dentro de um antropocentrismo limitadíssimo e não veja a superioridade de Deus e a necessidade de Deus em nossas vidas. Que você entenda isso. Não estamos combatendo o humanismo secular, mas o objetivo de Deus para nós, o objetivo de Jesus para mim, para você e para a tua casa, não é vivermos dentro de um humanismo secular. É nós passarmos, como eu disse, para um patamar melhor, para um patamar superior, em que nós, homens, não apenas disciplinados, mas regenerados, teremos uma vida interpessoal, fraternal, olhando para os lados e olhando para o alto, de onde vem todo o bem, de onde vem toda a dádiva. Então, muito cuidado, meus amigos, meus irmãos, com essa pregação maciça de humanismo secular. Que ele não deixe os seus olhos velados para as coisas do alto, para as coisas superiores. Que você entenda isso e que você aceite os princípios humanistas cristãos que estão bem dispostos na doutrina cristã, nas pregações de Jesus, dos profetas e dos apóstolos. Que Deus abençoe você e que nós tenhamos, dentro desse humanismo cristão, seres humanos superiores e uma sociedade melhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus e pelo poder do Evangelho.